Ambipar, AMBP3, lucra R$ 33,2 milhões no terceiro tri de 2022, queda de 24%, EBITDA tem alta de 69%. Já a receita líquida subiu 59,1% na comparação ano a ano, indo de R$ 616 milhões para R$ 980 milhões. A empresa de gestão ambiental Ambipar, AMBP3, teve lucro líquido de R$ 33,2 milhões no terceiro trimestre de 2022, 3T22, 24% abaixo do número de R$ 43,7 milhões registrado em igual período do ano passado. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, foi de R$ 272,6 milhões, 69,1% superior aos R$ 161,2 milhões registrados no 3T21. A receita líquida subiu 59,1% na comparação ano a ano, indo de R$ 616 milhões para R$ 980 milhões. Com isso, a margem EBITDA sobre receita, foi de 26,2% para 27,8% no mesmo período, uma alta de 1,6 ponto percentual, pp. A companhia ainda destacou o desempenho recorde em receita bruta trimestral consolidada, que atingiu R$ 1,1 bilhão, com um avanço de 55,1% que, segundo a empresa, reflete os recordes trimestrais de receita líquida em ambos os segmentos de atuação, Environment e Response, que apresentaram crescimento no trimestre de 11,7% e 19,7%, respectivamente. O segmento Environment obteve faturamento no 3T22 de R$ 667,5 milhões, atingindo assim, em dados pro forma para 2022, R$ 2,7 bilhões. Por sua vez, o segmento Response faturou no 3T22 431,8 milhões e R$ 1,7 bilhão, pro forma anualizado, aponta a companhia. A Ambipar investiu R$ 241,9 milhões no terceiro trimestre deste ano. Somados aos R$ 371,3 milhões investidos no primeiro semestre, o total de investimentos acumulado nos 9 meses de 2022 é de R$ 613,1 milhões. Em 30 de setembro de 2022, a dívida bruta atingiu um montante de R$ 5,4612 bilhões, aumento de R$ 1,5828 bilhão em relação ao saldo apurado em 30 de junho de 2022, principalmente em função da emissão de debêntures sustentáveis realizada no 3T22, promovendo melhora no perfil do endividamento total. A dívida da companhia é majoritariamente tomada em reais e sua maior parte composta por debêntures, sendo que 87% do total do endividamento vence no longo prazo. A posição de caixa e equivalentes de caixa ao final do 3T22 era de R$ 2,3814 bilhões, resultando na dívida líquida de R$ 3,0797 bilhões.